Olá, tudo bom, gente? Eu sou a Pamela Guedes, decoradora de interiores, e hoje é dia de tour aqui pelo meu corredor. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar como eu decorei o meu corredor e todos os itens que ali compõem. Mas antes, eu quero te pedir para não se esquecer de inscrever aqui no canal e ativa as notificações aqui em cima, tá bom? E compartilha esse vídeo com todas as suas amigas e familiares que amam a decoração de interiores. E não esqueça de deixar o comentário aqui embaixo que eu tenho um prazer de responder todas vocês. Vamos lá ver tudo? E para começar aqui falando sobre o meu corredor, é um corredor pequeno, propriamente, tem 3 metros de profundidade, né? E por 1 de largura. Eu considero um corredor bom de largura. Então, o corredor também é um lugar que muitas das vezes as pessoas não se preocupam em decorar ou simplesmente não se preocupam de colocar algum elemento decorativo. Porque eu acho bacana que o corredor ele complementa, né, a decoração de toda a sua casa, porque ele integra os ambientes e liga de um lugar para o outro. Então é bacana o corredor contar uma história, ou seja, com fotos de família, quadros, elementos decorativos de uma viagem, por exemplo. É muito bacana para você colocar nas paredes. Vou mostrar um pouquinho de perto como eu fiz a decoração desse corredor, bem pensada, já que ele é bem pequenininho também. E começando aqui pelo lado da minha esquerda, eu escolhi esses 2 quadros que tem uma proposta mais minimalista, mais delicado. É um quadro que tem uma moldura bem clarinha de cor crua, com paspatu em volta. Pra quem não sabe o que é o paspatu, vou mostrar de pertinho. É essa partezinha branca, né? É uma moldura branca que fica dentro do quadro e traz mais detalhe e dá um charme, né? De delicadeza na imagem que ele compõe. Aqui é uma imagem aquarelada, preta com branca, de uma folhagem seca desidratada. E a ideia de escolher 2 quadros aqui para o corredor, nessa pegada mais minimalista, que difere um pouco até do estilo maximalista que é o boho chique, é porque a minha sala, que antecede esse corredor, já tem uma decoração bem forte, bem presente, desde o painel, que é o shiplap aqui da televisão, que chama bastante atenção, que é ali a peça tchan da minha sala, né? E até mesmo esse quadro aqui à minha esquerda, na entrada desse corredor, que é um quadro também bem imponente. Então, ao entrar aqui no corredor, né, pra quem tá com essa visão que vocês estão vendo daí, eu queria que tivesse mais leveza, mais suavidade, até porque é um ambiente mais curtinho, né? É um ambiente mais estreito também. Então, é muito bacana a gente suavizar o corredor com elementos decorativos que não venham pesar o ambiente, mas que venham trazer ali bastante imponência no sentido de composição e harmonizando com os demais itens ali que compõem tanto o corredor como os demais cômodos que interligam ele. E uma peça que eu amo aqui no meu corredor, muitas pessoas às vezes ficam pensando se ela atrapalha ou não, é a escadinha decorativa. Essa escada ela é feita toda no ratã, é uma escada importada, mas eu comprei ela aqui no Brasil, na Vivian Home, tá? Vou deixar o arroba deles aqui embaixo. Ela é uma peça que você pode usar de diversas formas e até em vários ambientes da sua casa. Inclusive no seu quarto, no banheiro também pendurando toalhas. E aqui, por ser uma peça que não possui muito volume, né? É uma peça bem estreita, fica legal até para colocar, como eu compus aqui, ó, com uma mantinha decorativa. Eu coloquei essa minha manta texturizada de tricô, então trouxe toda essa leveza e textura do boho chique junto com a fibra natural encostado na parede. Eu, gente, sou apaixonada por essa peça, vira e mexe ela anda pela casa, às vezes eu deixo ela no meu quarto, e é bacana que você pode colocar N itens decorativos apoiados nos degraus, desde um cestinho com uma plantinha pendurada, se não for atrapalhar a passagem, até mesmo livros ou revistas. Eu vou deixar uma foto aqui do lado de uma cliente que eu fiz um projeto e eu coloquei no escritório dela uma escadinha dessa com os livros ali apoiados. Fica um charme também, tá? Você pode usar como opção no seu corredor para colocar revistas ou livros. Fica muito lindo, fica bem autêntico, eu gosto. E vocês podem reparar que eu deixei o corredor todo branquinho, né? O meu corredor aqui, nesse layout desse apartamento, as portas são brancas, né? E por ser um corredor curto, não ser um corredor muito comprido, eu quis evidenciar os elementos decorativos, deixar eles se destacarem. Então eu achei que deixando o corredor branco nas paredes e branco da porta, eu conseguiria evidenciar
mais os elementos decorativos que aqui compõem no estilo boho chic. E aqui eu trouxe também uma mandala, que pra mim tem muita representatividade. Essa mandala eu trouxe numa última viagem que eu fiz a Fortaleza, né? Você pode usar ela de diversas formas, mas eu gostei muito de deixar ela assim na parede. Eu acho que trouxe aquela textura, aquela brasilidade que o estilo boho chic tem com as palhas e as fibras naturais. Eu gosto bastante, então você pode decorar a parede do corredor com mandalas decorativas, tá? Com supplies, cestarias, combina muito com as paredes branquinhas e é bom que não ocupa espaço e de certa forma traz aquela textura e aquela elegância com a palha natural numa parede que propriamente é lisa, branquinha, né? Não tem muita informação. Eu gosto bastante de usar a palha como um elemento chave para corredor. E uma peça aqui também, falando de fibra natural, que não pode faltar dentro da minha ideia de decoração boho chic, é um tapete ou uma passadeira no seu corredor. Aqui eu escolhi um tapetinho, né, de 60 por 80. É um tapete de fibra natural, o qual eu customizei a ponta dele com essas palhas da costa. Eu tramei, né, toda a pontinha com essa palha da costa, então trouxe mais esse charme, mais autenticidade também. Eu adoro fazer essas peças faça você mesmo. A referência de peça que realmente você faz, você colocou a mão, então é muito bacana você ter na sua decoração esse tipo de elemento, esse tipo de peça que qual você customiza com o seu jeitinho. E esse tapete foi assim que eu fiz. Eu comprei ele pronto, só a parte da fibra natural, e eu customizei as pontinhas com essa palha da costa. Ficou um charme, não ficou, gente? Super combinou com a fibra natural da escadinha, super combinou também aqui com o adorno decorativo. Eu amo esse tapete. E vira e mexe, eu mudo também o tapete aqui do corredor. Você pode colocar uma passadeira étnica com alguma estampa, né, ali, com os tons do boho chic, marrom, bege, caramelo, ou até mesmo uma passadeira mais comprida. Se o seu corredor for mais comprido, você pode escolher uma passadeira de 1,20 de comprimento, por exemplo, que é um tamanho ótimo para corredor, tá bom? E as texturas em algodão, em fibra natural, o sisal, faz super parte da decoração boho e principalmente não pode faltar no seu corredor ele, o tapetinho, tá bom? E para complementar o cantinho aqui, já chegando perto das portas dos quartos, do banheiro, eu coloquei esse pendente que eu sei que vocês amam esse tipo de pendente. Lá no meu Instagram todo mundo fica de olho sempre quando ele aparece nos vídeos. Esse pendente, gente, é um cachepô de cerâmica, tá bom? Ele é todo texturizado, como vocês podem ver aqui, numa cerâmica fosca, num terracota, junto com uns desenhos, né, mais étnicos, com branco. E essa plantinha é uma planta permanente que eu coloquei aqui, dessas plantas pendentes, com toque real. Vocês podem ver que ela parece real mesmo, ela tem uma cor linda, clarinha. E ele eu pendurei com a cordinha, né, ele já vem com essa cordinha, e aí eu só aumentei um pouquinho mais para ele ficar comprido com o sisal, e você consegue fazer esse furo muito fácil, tá bom? Usando um ganchinho, que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, e é só parafusar no teto. No caso aqui é um teto que já é rebaixado de gesso, nesse meu corredor. Muitos layouts de apartamento têm corredor rebaixado de gesso, apesar da minha casa não ser uma casa com rebaixamento de gesso, mas aqui o corredor ele é rebaixado, já veio da construtora assim, tanto os banheiros quanto o corredor. Então foi mais fácil, é só você colocar uma bucha de gesso e atarrachar esse tipo de parafuso em forma de gancho, tá? E ali você pendura, não cai, tá? É super seguro e fica um charme, ainda mais se você tiver um vértice assim como esse, como você tá vendo, que não vai atrapalhar a passagem, não vai atrapalhar aqui a circulação do ambiente. Então o vasinho e o pendente é muito legal para usar em vértices de parede, nesses cantinhos que a gente acha que é morto, mas sempre cabe uma plantinha, um pêndulo pendurado. E para finalizar aqui dos itens decorativos, eu coloquei nesse canto esse vaso em cerâmica. É um vaso alto, que vocês sempre me perguntam também. Esses vasos altos, eles costumam ter a partir de 50 centímetros de altura. É uma cerâmica fosca branca, com a boca fina, como vocês podem ver, tá? E eu coloquei essa plantinha que se chama arrozinho, que é a capim de arrozinho, né? Vocês encontram ela na Tok Stock, por exemplo. E esse vaso, na época, eu comprei quando eu morava lá em São Luís do Maranhão, numa loja decorativa. Mas se vocês colocarem aí no Google, vaso de cerâmica alto, 50 centímetros de altura, vocês já conseguem encontrar esse tipo de vaso vendendo em várias lojas
da internet, gente, que é muito bacana, fica bonito quando você tem um cantinho também de final de corredor, tá bom? Eu acho que é uma proposta muito bacana, porque traz uma textura e traz um elemento que complementa com os demais que a gente coloca na parede decorando. E no corredor não pode faltar uma boa iluminação, gente. Sim, o corredor é um lugar que precisa ter um aconchego de luz. As lâmpadas direcionadas fazem todo o papel nesse caso. Aqui eu usei um spot de sobrepor, tá bom? Branco fosco com acabamento em madeira. Ele é parecido, né, da mesma linha do que eu tenho na minha sala de estar, porém aqui no corredor, por ser menor o ambiente, eu escolhi esse com 2 spots, tá? Luz amarela sempre, gente, para trazer o aconchego, para evidenciar os elementos decorativos com esse tom lindo que deixa a palha, a fibra natural. E principalmente aqui eu uso sempre luz de LED, que não é uma luz que esquenta, é uma luz que deixa um ambiente agradável. E normalmente em ambientes menores como esse, como o corredor, basicamente se você escolher uma lâmpada de 5 watts, 4,5 watts, já é o suficiente. E lembrando, luz amarela 3000K, tá bom? E aqui eu usei esses 2 quadros minimalistas, né? Mas pra você que gosta daquelas fotos de família também, o corredor na parede principal fica muito bacana você colocar quadros, né, iguais com foto de família. E aí você pode escolher as fotos mais neutras, com tonalidades ali mais neutras, de um ensaio fotográfico, ou então fazer ali a memória de viagens, por exemplo, foto de várias viagens sua com família, né? Ou então você pode até revelar as fotos ou preto e branca ou sexy, por exemplo, que é aquele tomzinho meio amarronzado, e fazer uma galeria de fotos com molduras iguais. Eu acho que traz muita autenticidade, o corredor é muito bacana para você ter fotografia de família, é um lugar de passagem também, então normalmente as pessoas costumam olhar, visitas, amigos, e também é uma parede que normalmente ela aparece, né, próximo ali, quem tá entrando na casa consegue visualizar a parede inicial do corredor. Então eu acho legal também trazer essa proposta e ideia aqui para vocês que amam fotografia, né, mas às vezes não quer poluir o REC com muitos porta-retratos. O corredor é bacana para você usar portas-retratos ou quadros, né, na parede que representa ali uma, vamos dizer, uma galeria de imagens e fotografias da sua própria família. Muito bacana para você pegar essa ideia e executar aí na sua casa. E aí, gente, o que vocês acharam do meu corredor aqui com o tour que eu fiz pra vocês, mostrando todos os detalhes? Eu sou apaixonada pelo meu corredor. Vira e mexe, eu gosto de mudar alguns elementos decorativos, mas basicamente esse é a decoração que mais me identifico e que eu tenho certeza que vocês amaram também, né? Deixa aqui seu comentário carinhoso, me diz o que você achou. E eu quero te convidar para o próximo tour, que vai ser a minha cozinha, a cozinha dos sonhos, a mais boho chique desse Brasil. Vocês não podem perder na próxima quarta-feira o tour que vai ser pela minha cozinha. Espero vocês lá. Beijo!